Oi, meu bem, a paz do Senhor, boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aproveita para você se inscrever, deixar um like e interagir aqui conosco. No vídeo de hoje nós queremos conversar um pouquinho com vocês, né? Estamos aproveitando aqui um momentinho de descanso e me veio aqui, né, o desejo de compartilhar algo com vocês. Esses dias nós passamos por algumas experiências e eu sempre gosto de compartilhar o que a gente vive, né? Então, assim, não tem como eu compartilhar, não tem como eu falar sobre aquilo que eu não vivo, né? Para a gente poder compartilhar com as pessoas as experiências, a gente tem que vivê-las, não é isso? E como mãe, como dona de casa, né? Durante muito tempo, a gente se viu muito limitada em relação a cuidar da gente, né? Eu falo assim, no tempo, né? De cuidar de mim, de poder realmente parar e poder. Eu vou arrumar um cabelo, eu vou arrumar uma unha, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar da minha saúde, porque tinha que sempre estar intercalando as tarefas da minha casa, o cuidado com os meus filhos, né? E muitas das vezes a gente romantiza muito isso. Só que nem sempre é um conto de fadas, né, gente? A gente sabe que a vida cotidiana, a nossa realidade, não é só mar de rosas, não é só tudo perfeito, não é uma família de comercial de margarina, não é isso, né? A gente tem os nossos desafios, a gente tem os nossos problemas que a gente resolve diariamente, né? As dificuldades que vêm em muitas áreas da nossa vida. Então, assim, e muitas e muitas e muitas vezes eu me cobrei muito. Quando eu queria cuidar de mim, sabe? Eu ficava pensando que eu estava falhando como mãe, né? Hoje é um papo tipo de mãe, tá, gente? Compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência em relação a isso, porque eu sou mãe de 3, né? E eu sempre tive em minha mente, assim, que a prioridade era a minha casa, eram os meus filhos. Eu precisava deixar os meus filhos impecáveis, né? Eu podia usar a roupa que desse para mim usar, mas os meus filhos precisavam estar limpos, estarem com as roupinhas organizadas, com as suas necessidades em dia, né? E eu relatei muito isso ao meu esposo desde o momento que a gente decidiu dividir a vida, né? Que eu não queria uma vida de aparência, não queria mostrar para as pessoas que estava tudo bem, mas dentro da minha casa não estava. Eu não queria, por exemplo, estar desfilando com o carro do ano e dentro da minha casa não ter as necessidades ali básicas supridas por nós, né? Sempre fui muito clara com ele a respeito disso, porque tem pessoas que têm tanto desejo de conquistar coisa, conquistar coisa, conquistar coisa, mas os detalhes mínimos de dentro de casa a pessoa deixa faltar. E não era isso o foco, né? Eu penso assim, casamento não é isso, casamento ali é concordância. E ele sempre firme, agarrado, trabalhando sempre no que aparecia, né? Sempre muito disposto a não deixar faltar nada para nossa casa e nem para os nossos filhos. Então eu foquei muito nisso. Eu foquei muito em, eu preciso oferecer para os meus filhos o que eu não tive, preciso oferecer para os meus filhos uma rotina saudável, uma rotina que eles possam desfrutar de ter momentos, né? E eu comecei a me deixar de lado, né? Como mulher mesmo. Por mais que eu me arrumasse, que eu sempre fui muito de me arrumar, né? A gente fala também muito a respeito disso, que se você não tem condição de você estar num salão, então aprenda a fazer, faça você mesmo, né? Arrume sua unha, arrume seu cabelo, cuide de você. E muitas das vezes eu me vi por fora bem cuidada, mas por dentro eu estava destruída, com o emocional todo hipotecado, sabe? Com o meu emocional assim muito para baixo, com a autoestima lá embaixo. E quem me conhece sabe que eu tenho uma autoestima muito elevada, glória a Deus por isso. Não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu compreendo que eu sou imagem e semelhança de Deus e eu sou linda do meu jeito, né? Com o meu jeito. Eu não sou linda porque eu tenho um corpo perfeito, eu não sou linda porque eu tenho os olhos azuis, eu não sou linda porque eu tenho um cabelo liso, não é isso. Eu sou linda porque Deus me fez uma pessoa boa, uma pessoa solidária. Eu sou linda porque eu sou imagem e semelhança de Deus, né? Então não é questão de estética. E eu me vi me deixando de lado muitas das vezes. Eu me vi olhando muito para os outros, cuidando muito dos outros, e eu ia ficando de lado. E assim, há alguns anos atrás eu comecei a me cuidar, né? Comecei a cuidar do meu exterior, comecei a cuidar da minha alimentação, emagreci,
né? Como vocês sempre veem eu compartilhando com vocês aqui, eu emagreci. E ao invés de ouvir de algumas pessoas palavras assim que colocassem a gente mais para cima, a gente escutou palavras que colocavam a gente para baixo, né? Como, por exemplo, você está emagrecendo demais, você está focando só nisso, mas para entrar no reino de Deus não precisa você ficar focando em ir para academia, isso e aquilo. Sabe? Muitas palavras assim de pessoas religiosas demais, palavras de pessoas que não se cuidam, não olham para si e ficam achando defeito na vida do outro para poder falar. E eu comecei. Sentei aqui um pouquinho porque eu cansei, gente. Ai, ai. E eu comecei a analisar, sabe, as palavras que eu ouvia, né? As críticas que eu ouvia. E comecei a entender que as pessoas querem te ver bem até o momento que você não esteja melhor que elas, né? Quando você começa a olhar para você e a cuidar de você, as pessoas acham isso errado, as pessoas criticam isso, né? E quando foi que você tirou um tempinho para você? Quando foi que você parou aí na correria do seu dia a dia para você marcar uma unha para você fazer, marcar um cabelo para você ir arrumar o cabelo, fazer uma sobrancelha, fazer uma limpeza de pele, ou até mesmo procurar cuidar da sua mente aí, do seu emocional, procurar um psicólogo, né, um terapeuta, cuidar de você. E além de tudo, né, andar com as coisas em equilíbrio, né, alma, corpo e espírito, andar em alinhamento, você cuidar do seu espírito, você buscar espiritualmente estar fortalecido, mas você também entender que você está viva, você é humana, você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Você precisa cuidar desse templo e comer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, né? E isso é prova que você não está cuidando do templo do Espírito Santo, né? O Senhor, Ele nos deu a carne física, o humano, mas a gente tem que cuidar, porque senão a gente vai viver doente toda hora. A gente vai, como disse, se a gente trabalhar, a gente vai gastar o nosso dinheiro com o trabalho que a gente está tendo, com remédios, né, futuramente. Então, você não vai aproveitar. Então, a gente precisa sim conquistar as coisas, precisa sim trabalhar, mas a gente precisa também se cuidar, né? Olhar para o outro, cuidar de quem está ao nosso alcance, né? Como os nossos filhos, né? Marido, esposa. Você cuidar, você zelar pelo que Deus colocou na sua mão, mas sem esquecer de você, sem esquecer que você também precisa ser cuidada, que você precisa também olhar para você com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de carinho, ser gentil com você, parar de tanta cobrança. Gente, inúmeras vezes eu me peguei cobrando de mim mesmo o que as pessoas jogavam em mim, né? Não era nem a situação que eu estava vivendo, eram as palavras que eram jogadas, que eram lançadas e me faziam, sabe, me apegar àquilo. E eu ficava triste, eu ficava frustrada, eu precisava de aprovação das pessoas, né? É uma dependência emocional terrível em aprovação. Tem tantas pessoas que não têm desfrutado do que Deus tem na vida dela, do que Deus já projetou para a vida dela, porque está vivendo em um estado de dependência emocional ao extremo, que precisa de aprovação das pessoas, até mesmo de maridos, né? Quantas vezes... Gente, onde é que eu estou aqui? Estou sentada no chão aqui perto do... Estou próxima aqui à escola da Aurora, que eu vou buscar ela hoje. Mas eu parei para descansar e resolvi conversar com vocês. Aí tô aqui, ó, os trens jogados aqui. O cenário tá muito bonito não, gente. Mas assim, quantas vezes a gente não se depara em situações assim, sabe? Que a gente precisa de aprovação das pessoas, muitas das vezes até do marido, né? A gente se arruma, a gente veste uma roupa bonita, a gente arruma o cabelo, a gente quer que o marido olhe e o marido fale, né? Nossa, você tá linda, nossa. E às vezes não fala e isso entristece a gente. Porque a gente quer aprovação, a gente às vezes não se arruma, não se cuida, não é por nós, é pelos outros. É para mostrar que a mulher de fulano tá bonita, é para mostrar, olha, ela tem um filho naquela idade, mas olha como que ela tá. Ela trabalha nesse cargo, mas olha como ela se veste, olha como ela se arruma. E, gente, a imagem da gente fala muito sobre nós. Eu falo assim, tem fotos minhas, né? Quando eu estava, não em questão de estar mais gordinha, não é isso. É porque eu estava acima do meu peso realmente. Porque você é bonita do seu jeito, sendo gordinha, sendo magrinha, do jeito que você se sentir bem, né? Não tem isso não.
É o jeito que você se sentir bem. Você é lindo, você foi feito imagem e semelhança de Cristo, você é perfeito, tá? Mas fotos minhas de quando eu estava com os meus 83 quilos e agora, como eu estou agora, é outro CPF. Gente, é outro CPF, sabe? É outra pessoa, não é a mesma pessoa, tá? Então, assim, esse processo de mudança, tanto em questão da minha alimentação, do meu peso, de algumas atitudes que eu vinha tendo, abriu meu horizonte para muitas coisas, sabe? Eu saí do comodismo que eu precisava sair, mas abriu o meu horizonte, abriu a minha visão para outros sentidos, coisas que eu precisava cuidar mais, coisas que eu precisava olhar mais, sabe? E entender que eu não tô presa. Eu sou livre, Cristo me fez livre, né? Foi um sacrifício real, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício real pela minha vida, né? Não para que eu viva limitada ao que as pessoas falam. Eu preciso viver segundo o que Deus fala sobre mim, o que Deus conhece de mim, né? Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu preciso cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, cuidar do meu espiritual, eu preciso cuidar de mim porque eu mereço estar bem cuidada. Até Jesus voltar, eu estou nessa terra e eu preciso me cuidar, e é isso. Então, assim, não se limite, né? Não se apegue ao que as pessoas têm falado sobre você, não, né? Olhe para você, veja o que você precisa melhorar. E em nome de Jesus, vá ser feliz, vá viver, vá aproveitar essa terra. Enquanto você estiver aqui, você precisa sim desfrutar dessa terra, você precisa sim viver. Você está aqui. Você não, como é que você não vai viver? Você não pode se apegar às coisas desse mundo, né? E esquecer que você tem um céu reservado para você. Isso você não pode esquecer. Mas se eu estou aqui, eu preciso sim fazer um exercício, eu preciso sim comer bem, me alimentar bem, saudável, preciso viver momentos com os meus familiares, preciso viver momentos com amigos, preciso viver momentos sozinha, sem ninguém me aperrear, sozinha no meu canto, caladinha, quietinha, em silêncio, reorganizando tudo, a minha mente, meu coração. Eu preciso, né? Então, o nosso videozinho de hoje foi mais uma conversa com vocês, né? Me deu vontade de compartilhar com vocês um pouquinho, né, de algumas experiências, porque realmente, gente, é muito difícil, né? Às vezes a gente quer opinar na vida dos outros, a gente quer dar conselho na vida dos outros, que as pessoas venham viver desse jeito, daquele jeito, fazer assim, mas quando é você que está vivendo aquela situação, você tem outra reação, né? Você vive de outro jeito, você tomaria outras decisões. Então, antes da gente opinar a vida das outras pessoas, vamos nos colocar, né, no lugar delas e ver se a gente realmente faria do mesmo, né? Então, assim, antes de você opinar na vida de alguém, veja se você vai agir da mesma forma que você está aconselhando, né? Veja se você vai fazer do jeito que você está falando, né? A gente fala sobre empatia, e empatia é se colocar no lugar da outra pessoa, né? Não tem problema você aconselhar, não tem problema você, às vezes, até comentar, opinar, mas você querer que a pessoa faça de um jeito que, se você estivesse no lugar da pessoa, você não faria? Não, né? E não deixe que as coisas que te aconteceram de ruim venha matar teus sonhos, venha fazer você parar, venha fazer você desistir. Porque as coisas ruins acontecem e não está no nosso controle, não, né? Às vezes é para Deus testar a nossa fé, né? Para forjamento, é para a gente melhorar como pessoa, é para a gente ter experiências que a gente possa ajudar pessoas futuramente, porque a vida da gente não vai ser só coisas boas mesmo. Vai ter coisas ruins, vai ter momentos ruins, né? Vai ter situações que a gente vai se deparar e a gente vai pensar, poxa, como é que eu vou passar por isso? Mas Deus, ele dá estratégia para a gente passar, né? Então, vamos desfrutar do que a gente tem de desfrutar, viver momentos com Deus, experiências com Deus, viver neste mundo da melhor forma que a gente conseguir viver e tentar ser feliz, né? É isso. Um videozinho pra gente conversar um pouquinho hoje. Vou ali buscar minha pequena. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Não esquece, tá? Cuida de você. Cuida de você porque você é único. Cuida de você porque só você vai viver o que Deus tem reservado para você. O que Ele reservou para você é para você. Então se cuide.